No início, a gente vai tratar, né, esse processo aí de integração, a gente começa a ver a integração indefinida. E a gente vai considerar isso como um processo inverso da derivação. Ou seja, a gente vai olhar para a integral como se ela fosse o inverso da derivada, tá? Mas depois a gente vai ver que nós temos também a integral definida, e aí temos umas outras considerações aí a fazer, tá? Bom, a integral indefinida, ela também é chamada de antidiferenciação. Mas como esse nome é maior, a gente, às vezes a gente trava um pouquinho, né? Então, a gente vai utilizar a nomenclatura integral indefinida, tá? Bom, no começo, a preocupação, né, quando o pessoal começou a desenvolver essas teorias, era no sentido de determinar o coeficiente angular de uma reta tangente ao gráfico, tá? Então, eles tinham um gráfico e também por definição de velocidade, então, por isso que eles começaram a desenvolver essa teoria, né? Tá. Em muitos problemas matemáticos, a gente conhece a taxa de variação do problema, né? A gente conhece como que varia o problema. E essa taxa de variação é a derivada. Então, às vezes, a gente não sabe, né? Por exemplo, vou dar o exemplo da física, né? A gente sabe como se comporta a velocidade, mas a velocidade é uma taxa de variação com relação ao tempo. Então, aí, o objetivo vai ser encontrar a função a partir de uma taxa de variação. Então, é o processo inverso. Eu tenho a taxa de variação, que seria a derivada, e eu quero saber qual que é a função que originou essa derivada, tá? Então, um pouquinho da motivação de estudar a integração. É quando a gente conhece a derivada e quer saber qual foi a função ali que originou, tá? Então, vou passar um pouquinho, tá? Essa parte, depois vocês podem ler ali na apostila com calma, tá? Beleza. Já a integração definida, que a gente não vai ver hoje, tá? Ela vai surgir para determinar áreas e regiões planas. Então, a gente também vai estudar isso mais um pouquinho mais para frente, tá bom? E a indefinida, que a gente vai trabalhar hoje, né? A gente vai olhar para isso como se fosse o processo inverso da derivação. Beleza. Então, agora a gente vai particularizar para a integral indefinida e começar a trabalhar isso, tá? Primeira definição, tá? Uma função f de x, ela é chamada antiderivada ou primitiva. Eu vou preferir usar o nome primitiva, tá? Porque fica mais fácil. Da função f de x em um intervalo i, se para todo x pertencente a esse intervalo, a gente tem que a derivada da primitiva é igual a f de x. Então, uma função f, esse f maiúsculo, ela vai ser chamada primitiva se a derivada dela for igual à função, tá? Então, tem uma observação aqui, ó. Perceba que a antiderivada primitiva da função f de x está sendo representada por f de x maiúsculo, tá? O f maiúsculo. Então, estamos utilizando a letra f maiúsculo para denotar a primitiva da função f minúsculo, tá bom? Então, aqui, a gente já começa com alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo é o seguinte. Qual é a primitiva, ó, aqui eu tenho f de x maiúsculo, ó, qual é a primitiva cuja derivada é f de x igual a 2x? Então, eu vou pensar qual que é a função que quando eu derivo dá 2x. Então, essa função seria x ao quadrado, porque quando eu derivar o x ao quadrado, eu vou ter 2x, ok? Então, quer dizer que x ao quadrado é a primitiva de 2x, certo? Depois, qual que é a primitiva, né, de e elevado a x? E elevado a x é uma função que quando a gente deriva dá ela mesma, né? Então, a primitiva é o próprio e elevado a x, porque quando a gente deriva e elevado a x, dá ela mesma.
Depois, qual que é a primitiva, né? Cuja derivada é 1 sobre x, certo? Então, eu vou pensar, quem é a função que quando eu derivo dá 1 sobre x? Então, a função é o ln de x, né? Se eu derivar ln, eu vou ter 1 sobre x, ok? Então, aqui tem uma observação que fala o seguinte, né? Lá naquele primeiro exemplo, vou voltar aí para ele aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, se a gente tivesse assim, ó, vou colocar aqui, ó. Se eu colocar assim, ó, que a minha primitiva é um x ao quadrado mais 5, por exemplo, também seria primitiva de 2x. Porque quando eu derivar isso aqui, ó, a derivada disso aqui vai dar 2x mais derivada de constante é zero. Então, quer dizer que não existe uma só primitiva de uma função, né? No caso, essa primitiva aqui é primitiva de 2x, certo? Então, não existe uma primitiva apenas, eu tenho mais uma. E, na verdade, qualquer constante que eu colocar aqui, ó, eu posso colocar um C, qualquer constante, qualquer número real que eu colocar aqui, essa função aqui que eu estou chamando, esse f de x, que eu estou chamando de x ao quadrado mais c, ele vai ser primitiva de 2x, porque quando eu derivo vai dar o 2x igual. Então, na verdade, eu tenho uma família de funções sempre, né? Quando eu penso na primitiva, eu tenho uma função, que seria uma função base ali, mas eu acompanho sempre, posso acompanhar uma constante que vai continuar sendo primitiva da função, ok? Então, é isso que fala aqui nessa observação, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. São infinitas as funções, né? Que quando eu derivo vai dar o 2x, né? Então, na verdade, eu tenho uma família de funções que satisfaz esse problema. Beleza. Primeira proposição. Então, significa que se eu tenho f de x como uma primitiva da função f, e c uma constante qualquer, quer dizer, um número real qualquer, g de x, que eu vou definir como f de x mais c, também é uma primitiva da f de x. Como é que eu provo isso, né? Agora mais para os matemáticos, né? Como é que eu provo isso? Eu quero mostrar que esse f de x mais c também é primitiva de f de x. Então, eu tenho que mostrar que a derivada disso, né, também vai dar a minha f, tá? Então, foi isso que foi feito aqui, né, ó. A derivada de g, porque ele só chamou de g ali para mostrar que é uma função diferente, né? Ó, a derivada de f de x mais c, isso vai ser, como a derivada da soma é a soma das derivadas, isso vai ser derivada de f mais zero, porque é a derivada da constante, e vai dar a minha f. Então, quer dizer que f de x mais c também é primitiva se, né, qual foi a hipótese? Que f de x é a primitiva de f de x, né? Então, eu tenho isso como hipótese, tá bom? Então, isso demonstra que eu tenho sempre uma família de funções que satisfaz esse problema, tá? Aqui, ele dá um exemplo, tá? De uma função elevado a x mais 5, que vai ser a primitiva de e elevado a x, né? Porque eu tenho ali só, esse mais 5 é só uma constante, né? E aí, ele coloca a g de x como sendo f de x menos 10. Então, ele só define uma g com uma outra constante ali, tá? E aí, ele prova que essa primitiva com uma nova constante continua sendo, né, primitiva, porque eu derivo e também dá a f de x, tá bom? Tá. Dúvidas até aqui? Porque eu já engatei uma marcha aqui, vocês já perceberam, né? Querem perguntar? Não, professora, tudo certinho, porque Tá. Vocês me interrompam, tá? Que às vezes eu vou um pouquinho rápido, tá bom?
Bom, aqui tem uma outra proposição, tá? Que usa o teorema do valor médio, tá? Então, essa daqui eu vou deixar para depois vocês darem uma lidinha, que é mais uma coisa mais matemática, tá? E aí a gente não vai usar muito ali, tá ok? Essa 3 também, tá? Então, fica para vocês darem uma lidinha ali, tá? Mas a ideia já tá ali na proposição 1, então eu vou pular. Aqui tem o exemplo, e aí a gente vai para o exemplo 4 aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, considerando que a primitiva de uma função... Deixa eu ver como é que tá aparecendo para vocês aí, acho que dá para aumentar um pouquinho. Aí. Ó, considerando que a primitiva de uma função é a operação inversa da derivada, obtenha as primitivas de cada um dos itens que seguem. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos, tá? Para recordar um pouquinho de umas derivadas conhecidas já, tá? Porque aí a gente já vai vendo exemplos de primitivas para depois a gente chegar, né, na definição de integral. Então, olhem só. Se eu tenho uma função aqui, ó, que é igual a 1 sobre x, então a primitiva vai ser ln de x mais c. Por quê? Né? Então, qual que é o motivo? Porque quando eu derivo ln de x mais c, eu vou ter 1 sobre x. Vocês lembram dessa derivada aqui? Ó, deixa eu escrever aqui no cantinho. Ups, mudei a cor, um negócio errado, peraí. Queria esse aqui, a caneta. Ó, vocês lembram disso? Quando a gente deriva o ln de x, a gente tem 1 sobre x. Então, significa que se a minha função aqui, ó, é 1 sobre x, a minha primitiva vai ser ln de x mais c. Porque qual que é a definição de primitiva mesmo? É uma função que, quando eu derivo, dá igual à função inicial, que eu comecei ali, tá? Então, ó, a primitiva de 1 sobre x é ln de x mais c, tá? Aqui uma outra função, ó, que também a gente viu nas derivadas, né? Vocês viram lá nas derivadas. Se f de x for, deixa eu tirar aqui que estava cortando. Se f de x for 1 sobre x ao quadrado mais 1, tá? Então, a primitiva vai ser arco tangente de x mais c. Então, de novo, por que isso, né? Porque arco tangente de x, a derivada disso, né, vai dar igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Coloquei aqui para recordar. Deixa eu só resumir um pouquinho aqui. Isso é uma coisa, né, por exemplo, né, que a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é o arco tangente. Isso é uma coisa que depois vai ser tabelado, tá? Vai ter uma tabelinha, então vocês não precisam decorar muita coisa, porque vocês vão ter um auxílio de uma tabela, tá? Mas só para resgatar o porquê, né, da onde vem isso daqui, né? Por que essa primitiva é o arco tangente? Porque quando eu derivo o arco tangente, o resultado é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E aqui eu resgatei lá, né, de quando vocês viram as derivadas, porque que quando eu derivo, deixa eu colocar um grifo aqui. Quando eu derivo arco tangente de x, por que que isso é essa fração aqui como resultado, ok? Tá? Então, vamos lá, ó. Então, eu chamo, né, essa função aqui, eu vou chamar de y, tá? Vou colocar um y aqui, só porque eu vou ter que usar vou mudar a variável ali, fazer a inversa da função para depois derivar, tá? Então, olha, se y é igual a arco tangente de x, eu tenho que x é igual a tangente de y. Porque arco tangente e tangente são as funções inversas. Então, é como se eu pegasse aqui, ó, esse x, vou escrever um pouquinho aqui, ó. Esse x aqui, e eu passo a função inversa dos dois lados. Então, vai sumir o arco tangente aqui
e vai ficar a tangente do outro lado. Ó, tudo bem esse sinal de equivalência aqui, senão eu posso escrever um pouquinho mais. Ó, vou colocar aqui, vou colocar de outra cor aqui, mas eu vou acabar escrevendo a mesma coisa. Ó, se eu chamar y de arco tangente de x, se eu quiser a função inversa disso, eu vou aplicar a função tangente dos dois lados. Então, vai ficar assim, ó, tangente de y igual a tangente do arco tangente de x. Aqui, tangente do arco tangente, né, é como se fosse f de f a menos 1, a composta da f com a f a menos 1, né, uma inversa da outra. Então, isso aqui vai dar x. Então, vai ficar assim, ó, tangente de y é igual a x, tudo bem? Então, com essa fórmula, ó, que x é igual a tangente de y, aí eu vou derivar, tá certo? Então, a minha derivada aqui de y, aqui tem um teorema que fala o seguinte, quando eu tenho as funções inversas, né, a derivada dessa função aqui vai ser 1 sobre a derivada da minha f, tá? Então, a minha derivada vai ser 1 sobre a derivada da tangente de y. E eu vou ter que lembrar também, né, das derivadas lá, né, que derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, colocando aqui, ó, 1 sobre a secante ao quadrado de y, eu já tenho isso aqui como resposta, eu só vou voltar usando uma relação trigonométrica para eu voltar com a variável original. Então, aqui, ó, eu tenho 1 sobre a secante ao quadrado de y. Aqui, eu usei uma identidade trigonométrica para eu poder voltar para a variável original. Então, ó, secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. E aqui eu consigo voltar porque eu usei essa fórmula que está aqui, ó. O x igual a tangente de y, então eu vou ficar com 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, eu consigo voltar. Então, eu chego aqui, a minha derivada que eu coloquei aqui, ó, ela vai ser igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que é a variável original, ok? Isso foi visto lá quando vocês viram as derivadas, né? Porque tem uma proposição aqui, ó, que a gente precisa usar, e tem aqui a mudança de uma função para outra, né? Mas, aqui nessa disciplina, o que a gente vai precisar usar, né? Isso como uma tabela, né? Depois que a gente vê a definição de integral, isso vai aparecer na tabela, mas por enquanto, né? Por que arco tangente é a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Porque a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, tá? Esses rabiscos, depois eu dou até uma organizadinha para ficar melhor. E aí, o que vocês vão ter que ter aqui por enquanto, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Por que essa daqui é a primitiva de 1 sobre x ao quadrado mais 1? É porque a derivada do arco tangente, ó, derivada do arco tangente de x, vou colocar essa derivada aqui fora, não é dentro, aqui, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, ok? Então, a primitiva é arco tangente, porque a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, ok? Aí, isso vai se estender para os outros exemplos, tá? Então, eu não vou fazer todos aqui, porque seria basicamente a gente voltar todo o conteúdo de derivada, tá? Mas a ideia seria a mesma, ó. Por exemplo, aqui nesse 4.3, tá? Se a minha função é menos cossecante ao quadrado, então a minha primitiva é cotangente. Por quê? Por que é cotangente mais uma constante? Porque a hora que eu derivo cotangente mais a constante, eu vou ter menos cossecante ao quadrado de x, tá bom? Depois, o 4.4, né? Essa função aqui, ó, se eu quero saber qual que é a primitiva, ó, menos cotangente de x vezes a cossecante.
Então, qual que seria a primitiva? É uma função que, quando eu derivo, dá esse resultado. Então, a minha função é cossecante. Então, quando vocês viram lá, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Peraí, fiz errado de novo. Aqui. Quando vocês viram lá a derivada da cossecante, tá? Essa derivada da cossecante, o resultado era menos cotangente de x vezes a cossecante de x, ok? Tá? Então, depois dá para revisar. Deixa eu até ver se eu fiz ele aqui embaixo. Ó, do 4.3, ó, depois vocês podem dar uma olhadinha, ele tá feito aqui. Do 4.4 também, ó. Só para comentar do 4.4, deixa eu diminuir. No 4.4, né, ó, por que essa primitiva é a cossecante? Né, ó, por que essa primitiva é a cossecante? Porque quando a gente deriva isso, o resultado dá a nossa função, né? Então, ó, quando a gente deriva isso, ó, como é que deriva 1 sobre seno de x, né? É um quociente. Então, a gente vai usar aquela regra. Derivada da primeira vezes a segunda menos, né, a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Então, usando, né, essa regra do quociente, a gente vai ficar, ó, derivada do primeiro, derivada de 1, 0, vezes a segunda. Então, não vai ter, né, porque vai ficar 0 vezes seno. Então, não vai ter. Depois, menos. Esse menos é da fórmula. Derivada menos a primeira, que é 1, vezes a derivada da segunda. Derivada aqui, cosseno. É a derivada do seno, cosseno. E esse menos aqui é por causa da fórmula. Dividido pela segunda função ao quadrado, que seria seno ao quadrado. Então, vem um seno ao quadrado aqui. Aí a gente só separa aqui em duas frações, ó, fica essa fração aqui e essa daqui. E fica esse menos cosseno sobre seno é a cotangente, né? Porque é o inverso, né? Da tangente, a cotangente ali, o inverso que eu falo numerador e denominador, né? Vezes 1 sobre seno, que é a cossecante, tá? Então, ele tá feito aqui para vocês revisarem, mas, de novo, né? O que a gente vai usar é uma coisa tabelada. A gente vai pensar aqui, né? A primitiva dessa função, né? A cossecante é a primitiva dessa função, que é menos cotangente vezes cossecante, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Ó, aqui, ó. A função é menos cotangente vezes cossecante. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, a função é menos cotangente vezes cossecante. E a primitiva é cossecante, porque quando eu derivo cossecante, vai dar essa função aqui, tá? Beleza. Da mesma forma, tem o exemplo 4.5, né? A f de x é secante ao quadrado. Então, a primitiva vai ser tangente, porque, de novo, né? Quando eu derivo tangente, eu tenho secante ao quadrado, né? Aqui já tem duas funções, né? Um pouco mais complicadas, mas também foram vistas lá quando vocês estudaram as derivadas, né? Quando eu tenho a f de x nesse formato aqui, né? Então, a primitiva é arcosseno de x, né? Sempre acompanha essa constante, mas a gente sabe que a derivada dá zero, né? Porque a derivada do arcosseno de x é essa f de x, tá bom? E do arco cosseno, tu vai mudar esse sinal aqui, tá? Então, de novo, né? O que é a primitiva? É uma função que, quando eu derivo, dá a minha f ali que eu iniciei, tá? Aí, vem uma segunda definição aqui pra gente, ó. Se f de x, né, se f maiúsculo, né, ele é uma primitiva de f de x, essa expressão aqui, ó, f de x mais c, ela vai ser chamada de integral indefinida, tá, da função f de x, e é denotada por
Então, ela vai ser denotada assim, que é o símbolo da integral que vocês já conhecem. Então, a ideia é o seguinte, ó. Se eu tenho uma primitiva, ó, eu sei que f maiúsculo é primitiva de f de x, tá? Então, o que que isso significa? Significa que eu sei que quando eu derivo, ó, isso é equivalente a dizer o seguinte, que quando eu derivo isso, dá a f, tá? São coisas equivalentes. F de x é primitiva de f de x, se e somente se a derivada dessa f maiúsculo é igual a f minúsculo, tá? Então, se eu tenho isso, eu posso falar que f de x mais c é a integral indefinida, tá? Ó, é a integral indefinida da f. Ok? E qual que é o símbolo, né? Como é esse símbolo, né? Esse símbolo é, né, a integral, né, da f de x minúsculo com relação a x, esse dx é com relação à variável, né? Vai ser igual à minha primitiva mais uma constante, tá? Então, essa é a definição da integral indefinida, tá? Então, o símbolo, esse símbolo, né, é o sinal de integração, f de x é a função integrando e f de x dx é o integrando. Então, normalmente a gente fala integrando, né, que é o f de x dx, que é tudo que está na frente do símbolo da integral, tá? Esse processo, ele permite determinar, né, eu sei, na apostila está escrito O, mas eu falo A, tá? Mas eu não sei falar para vocês qual que é o certo, mas eu sempre falo A integral. Então, ó, o processo que permite determinar a integral indefinida de uma função é o processo que é chamado de integração, tá? Esse símbolo, o dx, que aparece, né, no integrando, ele identifica a variável de integração. Então, eu estou integrando com relação a quem? Então, eu estou integrando com relação à variável x, então por isso que vai aparecer um dx na frente da integral. Então, é uma questão de simbologia, tá? Ó, então, eu tenho, ó, o símbolo, eu tenho aqui a função, né? E aqui eu estou integrando com relação a x, que é a minha variável independente, porque aqui eu tenho f dx, né? Então, o x é variável independente, então eu estou integrando com relação a x. Então, isso, o resultado disso, né, vai ser a primitiva mais uma constante, né? Então, eu tenho aqui, né, esse é o resultado da minha integral, por quê? Porque quando eu derivo isso daqui, eu tenho f de x, certo? Então, ó, por que que isso é válido? Porque quando eu faço isso aqui, ó, derivo isso aqui, eu tenho a f de x, certo? Tá, então vamos ver aqui, que tem as revisões aqui do cálculo das derivadas, e aí nós vamos ver uma tabela. Tá, antes de ir para a tabela, querem perguntar alguma coisa? Alguém tem dúvida? Por enquanto não, professora. Tá. Aqui já é uma primeira tabelinha que vai aparecer, tá, para vocês, tá? Depois ela vai ficar uma tabela maior, uma tabela com mais integrais ali, tá? Mas por enquanto já é uma tabela aqui que a gente já vai utilizar para resolver vários exercícios daqui a pouco, tá? Então, olhem só. Eu já vou pro exemplo, porque às vezes a notação matemática pode ser um pouco complicada, e aí no exemplo fica mais fácil para a gente ver. Ó, integral de 1 dx. Então, eu estou procurando uma função que quando eu derivo, o resultado é 1, tá certo? Então, ó, se eu colocasse aqui, opa, errei de novo. Ó, se eu colocasse aqui, ó,
integral de 1 dx. Só assim, ó. Só assim para a gente resolver. Então, eu estou buscando qual é a função que, quando eu derivo, o resultado é 1, certo? Então, essa função, a primitiva seria x, porque quando eu derivo x, né, eu tenho, né, lembra como é que deriva x, né? Vou colocar aqui, ó, como que eu derivo isso daqui, né? Isso é x elevado a 1, então vai ficar 1x, e aqui o expoente é 1 menos 1 da regra de derivação, né? Então, fica 1 vezes x elevado a 0, que é o próprio 1, né? Então, esse resultado aqui é primitiva. E aí eu tenho a constante, porque eu sei que eu tenho sempre uma família de funções que satisfaz isso, né? Porque quando eu derivo a constante, o meu resultado é 0, tá? Aí, aqui, ó, um que a gente vai usar bastante, né? Que é a gente estende isso depois para polinômio, depois que a gente vê as propriedades, x elevado a r, né? Então, qual é a função que, quando eu derivo, ó, se eu tenho x elevado a r. Então, qual é a função que, quando eu derivo, o resultado é x elevado a r? Então, como a derivada cai um expoente, eu vou ter r mais 1 aqui no expoente, porque a hora que eu derivar, eu vou ter r mais 1 menos 1, que vai dar o r que está ali. E aí, a derivada disso aqui, ela vai ter um r mais 1 multiplicando na frente. Então, eu vou precisar colocar um r mais 1 como constante dividindo. Então, quando eu derivo isso aqui, ó, se eu derivar isso aqui, ó, x elevado a r mais 1 sobre r mais 1, o que vai dar isso aqui, ó? Vai dar essa constante aqui na frente, ó, 1 sobre r mais 1 aqui na frente. Eu tombo o r mais 1. E aqui x, r mais 1 menos 1. Então, o x, elevado a r. X elevado a r. Então, esse r mais 1 divide aqui, vai dar o próprio x elevado a r, né? E aí, eu só vou colocar constante, né? Por conta que sempre é uma família de funções. Então, esse aqui a gente vai usar bastante. A integral da função cosseno, né? Então, que função que, quando eu derivar, vai dar o cosseno? Então, essa função é a função seno, porque derivada de seno é o cosseno. Então, aí eu só acrescento a constante ali, tá? Então, integral de cosseno, seno, tá? Por quê? Porque a derivada de seno é o cosseno. Integral de menos seno vai ser o cosseno. Por quê? Porque a derivada de cosseno vai dar menos seno, né? Então, sempre esse processo de relacionar a derivada com a primitiva para você encontrar o valor da integral, tá? Essa daqui é uma daquelas que está ali em cima, a explicação, né? A integral da secante ao quadrado de dx. Então, quem é a função que, quando eu derivo, dá secante ao quadrado? Então, essa função é a tangente, porque a derivada da tangente vai dar secante ao quadrado, tá? Então, depois dá para dar uma olhadinha nessa parte da derivada da tangente para vocês revisarem. Mas lembrando que aqui a gente não precisa se preocupar em justificar a parte da derivada, tá? É claro que é interessante a gente saber, né? Mas a gente não vai se preocupar em provar a parte da derivada, porque a parte de provar que a derivada da tangente, por exemplo, é a secante ao quadrado, como que faz para eu derivar a tangente e dar a secante ao quadrado? E isso é a parte da derivada, tá lá, tá? A gente vai se preocupar em lembrar derivada da tangente, a secante ao quadrado, então a integral da secante ao quadrado vai ser a tangente mais uma constante, tá? Tá. Integral da secante vezes tangente vai ser a secante
porque a derivada da secante é secante vezes tangente. Integral de menos cossecante ao quadrado vai ser a cotangente, que quando eu derivo o cotangente dá menos cossecante ao quadrado. E a integral de menos cossecante vezes cotangente vai dar cossecante ao quadrado. Cossecante, porque a derivada da cossecante é menos cossecante vezes a cotangente, tá? Então, isso, como eu disse para vocês, vai ser tabelado, tá? Vocês não precisam ficar decorando tudo, né? Mas é legal. Deixa eu ver se eu coloquei os porquês aqui, ou se foi mais para frente. Não, daqui eu não coloquei. Eu só coloquei lá dos exemplos anteriores, tá? Mas, tá? Se vocês quiserem, né, ver as justificativas, nessa apostila tem, tá? Antes, né, a gente começou a partir da integração, mas nessa apostila tem, e no livro, né, se não tiver algum exemplo dessa parte das derivadas, aqui no livro também tem, tá? Qualquer coisa é só vocês me pedirem também, tá? Prof, eu queria ver por que dá isso, né? Como que dá esse resultado, aí eu faço para vocês, tá bom? Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá. Essas integrais que a gente viu até aqui, eles são integrais diretas, tá? Que é como eu disse para vocês, que vocês vão poder usar, que são tabeladas, tá? Pois elas vêm direto do conhecimento das derivadas. Então, por isso que elas são diretas. Eu sei quanto é a derivada, por exemplo, de cotangente. Eu sei que é menos cossecante, então eu já sei que a integral de menos cossecante vai dar a cotangente. Então, por isso que são chamadas integrais diretas, tá? Eu não preciso usar nenhum método, além do conhecimento da derivada, eu não estou usando nenhum método de integração ainda, tá? Por isso que elas são diretas. Propriedades. Então, para a gente começar a ver funções que são expressões, né, de várias funções ali na mesma, então a gente precisa das propriedades, tá? Então, vejam que, ó, se eu tiver duas funções, tá? Definidas num intervalo, indo em R, tá? São as funções que a gente trabalha no cálculo, né? Elas são definidas no intervalo e o contradomínio são os reais, e K uma constante, então eu vou ter as seguintes propriedades. Integral de K vezes a f de x vai ser K vezes a integral. Então, sempre que eu tiver uma constante, eu vou poder jogar a constante lá fora, tá? Sempre que eu tiver um número real, eu vou poder jogar ele fora da integral, calcular a integral da função e depois eu multiplico, tá? Se jogar ele para fora, mas não é jogar ele fora, né? Ele fica ali esperando o resultado que você vai calcular da integral. A integral da soma de duas funções é a soma das integrais dessas funções. Então, aqui é a soma das integrais. Se eu tenho uma diferença, né, de funções, a integral dessa diferença vai ser a diferença das integrais também, tá? Então, com isso, a gente vai fazer alguns exemplinhos, tá? Não se preocupem muito em copiar. Deixa eu só mostrar o primeiro exemplo para vocês, porque já está feito aqui, lá na apostila, tá? Então, só prestem atenção, que aí a gente vai brincar um pouquinho aqui. E perguntem, tá? Quando não entenderem, perguntem. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então, vamos lá. Então, integrais, para a gente começar a ver ali as propriedades, né? E ver como que a gente aplica isso. Integral de x elevado a 4, tá? Então, a princípio aqui eu não tenho constante, né, multiplicando, eu só tenho x elevado a 4. Então, eu vou pensar qual que vai ser a primitiva, né? Então, eu não sei se vocês vão lembrar lá, mas a gente viu a integral de x elevado a r, né? E a primitiva, né, o resultado era x elevado a r mais 1
sobre R mais 1, né? Mais uma constante, porque quando a gente deriva essa expressão, essa função, né, essa primitiva mais C, a gente tem o x elevado a R. Então, aqui, esse R é o 4, tá? Então, como é que vai ficar isso? Né? Como é que vai ficar essa integral aqui? Vai ficar x, o R é 4, 4 mais 1, dividido por 4 mais 1. E a gente não pode esquecer da constante, porque a gente está ali na integral indefinida, né? Então, são sempre uma família, é sempre uma família de funções. Então, fica x elevado a 5 sobre 5, mais uma constante, certo? Se ficou dúvida, você pensa o seguinte, se eu derivar isso aqui, eu vou ter o que eu tenho lá dentro do integrando. Então, se a gente derivar isso aqui, ó, fica assim, ó, 5x elevado a quarto. Esse 5 aqui, esse 1 sobre 5, ele fica aqui multiplicando, certo? E derivada de constante é zero. Então, vai ficar o x elevado a quarta que está aqui dentro. Ok? Tudo bem? Tá. Agora, x elevado a menos 4. Então, a ideia é a mesma, tá? Mesmo sendo um número negativo, tá? Aqui, a gente só vai ter uma coisinha, um lance diferente quando a gente tiver x elevado a menos 1. Que, na verdade, né? Pensem comigo, né? O menos 1 mais 1 ali vai zerar. Ó, pensa se a gente fosse integrar isso aqui. Olha o problema que ia dar, ó. Menos 1 mais 1. E aqui menos 1 mais 1. Tá vendo? Uma divisão por zero, né? Então, temos um problema aí, né? Mas é porque essa integral não é assim, né? Que eu resolvo, né? Então, na verdade, esse expoente ali, eu tenho que só tomar cuidado quando for menos 1. Quando ele for menos 1, na verdade, eu estou pensando em 1 sobre x dx, né? E a integral de 1 sobre x, eu penso assim, quem que é a derivada, que o resultado é 1 sobre x, então isso daqui é o ln, tá? Então, só aqui que vai ser diferente. Qualquer outro expoente, tá? Pode mandar ver esse R mais 1 sobre R mais 1, tá bom? Então, olhem só. Aqui, ó, x elevado a menos 4. Então, se eu for integrar isso, ó, então vai ficar menos 4 mais 1, dividido por menos 4 mais 1, mais uma constante. Então, isso aí vai me dar x elevado a menos 3, dividido por menos 3, então eu vou deixar esse sinal aqui na frente, mais uma constante, certo? Vai dar esse resultado aqui, ó. Menos x elevado a menos 3 sobre 3, mais uma constante. O x elevado a menos meio, mesma coisa. Ah, deixa eu voltar aqui. Tá muito rápido, vocês querem perguntar alguma coisa? Pra mim tá tranquilo, prof. Tudo certinho, eu não tô vendo dificuldade ainda. Tá, beleza. Então, de novo, por favor, me interrompam, tá? Se vocês Prof, falam. eu acho que eu só me perdi ali um pouquinho, porque, na verdade, estou tentando entender ainda lá em cima, por que que fica o 5, ele tomba multiplicando, é isso? Eu não tô lembrada. Ah, da derivada. Você quer saber, entender, na hora que eu explico o porquê, é nessa parte? Me perdi aqui. Ó, me fala uma coisa. Deixa eu colocar aqui. Até aqui, por exemplo, quando eu falo assim, quando eu falo que o resultado é x elevado a 5 sobre 5 mais c. Até aqui ficou dúvida? Sim, não ficou, eu entendi. Tá, então a tua dúvida é quando eu explico por que que é isso, né? Por que que é esse resultado? Sim. Tá, ó, então é o seguinte. Por que que tem que ser isso daqui o resultado?
tá? É porque isso daqui, né, se a gente voltar um pouquinho, é uma primitiva mais uma constante. Essa daqui que é a primitiva, o x elevado a 5 sobre 5. Como que eu sei que é uma primitiva? É nessa parte. Aí eu estou usando a derivada disso. Como que eu sei que isso daí é uma primitiva? Porque quando eu derivo isso, vai me dar a f de x, que é a função que está dentro do integrando, tá? Então, como é que deriva? A regra da derivação é a seguinte. Eu tenho primeiro vou falar da constante, que aí fica mais fácil de entender. Ó, eu tenho 1 sobre 5 multiplicando x elevado a 5. Então, eu tenho 1 sobre 5, essa constante, ela vem aqui fora. Ela fica aqui fora. E aí, eu vou derivar x elevado a 5. Como é que eu derivo x elevado a 5? Eu tombo, e aqui eu faço 5 menos 1. Então, a regra é eu tombo e 5 menos 1. E eu carreguei essa constante aqui porque ela estava multiplicando na frente. Então, esse resultado fica assim, 1 sobre 5 vezes 5 vezes x elevado a 5 menos 1. Aí, como vai ficar um 5 multiplicando aqui, um 5 dividindo, isso aqui vai dar 1. E aqui o x elevado a 5 menos 1 vai dar o x elevado a quarta. E derivada da constante é zero, né? Então, vai ficar assim, ó. Se eu derivar tudo isso aqui, vai me dar o x elevado à quarta, que é o que está dentro do integrando. Então, sempre o resultado da integral indefinida, né, que é o que a gente está trabalhando aqui, é a primitiva mais uma constante. Por quê? Porque quando eu derivo, o resultado dá lá dentro a função que está dentro do integrando, tá? Veja se agora ficou bom ou ainda não, me fala. Sim, consegui entender. Tá. Uhum. Tá, beleza. Então, aqui, ó. Então, ficou claro, né, que só essa exceção aqui, ó, quando for x elevado a menos 1, tá? Aí não faz, soma 1 e dividido pela constante mais 1, não faz desse jeito. Aí, por quê? Porque, na verdade, é 1 sobre x. Então, nesse caso aí, o resultado é o ln, tá? Certo. Então, agora, ó, a gente tem esse x elevado a menos meio. Então, de novo, né, a gente vai fazer da mesma forma. Então, essa integral aqui, quanto que vai dar, né? Vai dar x elevado a menos meio mais 1. Aqui embaixo eu vou ter o menos meio mais 1, mais uma constante. Então, eu só vou arrumar esses expoentes, né? Esse menos meio mais 1, na verdade, é menos meio mais 2 sobre 2, né? Então, isso aí vai ficar x elevado a meio positivo. E aqui, eu também vou ter o meio. Como eu tenho o x elevado a meio sobre meio, né? Esse sobre meio, eu vou colocar multiplicando pelo inverso. Então, qual que é o inverso de meio? É 2. Então, vai ficar 2x elevado a meio mais a constante. Tem até livro, né? Às vezes vocês vão olhar alguma resposta em algum livro, e quando dá fração, ele coloca usando as raízes, né? Então, pode ser que apareça assim, ó, essa resposta aqui, ó. Isso é igual 2 vezes raiz quadrada, porque é o 2 que está aqui no denominador, né? Raiz quadrada de x elevado a 1, né? Mais constante. Então, vou dar colocar um outro exemplinho aqui, ó, né? Por exemplo, né, se o resultado tiver lá, se der assim, né, 3 meios, né? 3 meios não, eu queria colocar um diferente aqui. Peraí. 2/3 eu vou colocar. Por exemplo, se tiver assim, pode ser que o livro dê como resultado, né, ó, raiz cúbica, que é o denominador, de x ao quadrado, que é o numerador. Então, isso é uma propriedade, né? Quando o expoente é fracionário, o denominador é o radical, é a parte que está lá na raiz, e o numerador é a potência do x, tá? Então, só aqui, eu sei que não tem nada a ver ali, mas só para
para não ficar dúvida, né? Porque às vezes a matemática básica, às vezes dá uma enroscada por aí. Tá. Dúvidas? Não, professora, tudo certo. Aqui aparece um raiz de x, né? Então, coloca assim, ó, x elevado a meio, antes de você fazer a conta, porque aí você já tem o número certinho na sua cabeça. É um meio, então eu vou somar 1 e dividir por esse meio mais 1 também, né? Então, aí aqui vai ficar, ó, meio mais 1, meio mais 1 e mais a constante. Então, só para arrumar, né? Ó, aqui vai ficar 2 sobre 2, então vai ficar 3 sobre 2. E aqui também, embaixo, o mesmo número. Aí, no livro, nunca vai estar assim, ele vai estar, né, de uma forma mais organizada. Então, ele vai colocar da seguinte maneira, né? Como está dividido por 3 meios, vai multiplicar por 2 terços, tá? Ó, multiplica pelo inverso, né? Ele não está dividindo, então eu vou colocar ele multiplicando pelo inverso, tá? E aqui o x elevado a 3 meios pode ser que apareça assim, né? Raiz de x ao cubo. Ou ele deixa 3 meios mesmo, tá? Então aí são algumas opções que as respostas podem aparecer. Deixa eu só arrumar aqui. Aí. Tá? Então, beleza. Nesse caso também pode aparecer o 2x raiz de x sobre 3, mais c, correto? Como? Fala de novo para mim. Nesse caso pode O aparecer 2x? Ah, 2x. tá. Ó, vou colocar, bem lembrado, ó. Como é x ao cubo e a raiz ao quadrado, né? Ó, pode acontecer isso aqui, muito bem, né? O x ao cubo é x ao quadrado vezes x, né? Então, pode ser que ele tire um x aqui da raiz, pode sim. Muito bem. E deixa um x aqui dentro, ó. O x que tá ao quadrado, ele sai aqui fora da raiz, ó, ele vem para cá, e aí fica um x elevado a 1 aqui dentro. Muito bem. É isso aqui, né, que você queria, né? Isso. Uhum, muito bem. Pode acontecer sim. Tá. Então, aqui, deixa eu só deixar esse último aqui, né, que às vezes vocês ainda estão olhando. Esse 5x ao cubo é só para a gente começar a usar as propriedades aí, né? Porque pensem, eu tenho 5 vezes o x elevado ao cubo. Então, esse 5 é aquela constante cada propriedade, tá? Então, toda vez que eu tenho um número multiplicando uma função, o que eu vou fazer com esse número? Eu vou deixar ele aqui fora do integrando e depois eu multiplico ele, depois que eu resolver a integral, tá? Então, esse k, ó, essa constante k, ela vai ali fora, e aí eu integro o x ao cubo. Então, isso depois a gente acaba fazendo no automático, né? Mas só para ressaltar que a gente está usando a propriedade para retirar a constante lá fora. Então, vai ficar 5, eu deixo ele aqui, e eu vou integrar o x ao cubo, que vai ficar x à quarta sobre 4, né? 3 mais 1 e 3 mais 1 embaixo. Mais uma constante. Tá? Então, esse exemplo é só para evidenciar a propriedade aqui. Então, na verdade, fica 5 quartos que multiplica o x ao quadrado. A quarta, perdão, quadrado não, a quarta. Aqui também, só que aqui vai usar, além da propriedade da constante, a propriedade da soma. Então, observem, eu tenho constantes aqui e eu tenho uma soma de funções. Então, eu vou primeiro só usar as duas propriedades e não vou integrar ainda. Mas depois vocês vão fazer isso diretão, no automático, e não precisem ficar justificando que está usando a propriedade. Ó, usando as propriedades, eu vou deixar o 5 aqui fora. Eu vou escrever integral de x ao cubo dx, porque eu vou separar a soma em duas integrais ali, tá? E aqui eu tenho 3, então vai ficar o 3 integral do x ao quadrado dx, tá bom?
Tentem não esquecer o dx, tá? Eu não sou aquelas professoras muito chatas que vai descontar nota, mas tentem fazer uma anotação ali da melhor forma possível, tá? Então, ó, vou resolver agora as integrais, que agora eu acabei de usar as duas propriedades e aí eu vou resolver as integrais. Então, vai ficar assim, ó, 5, e aí eu vou resolver a integral de x ao cubo, que a gente já fez, né? X à quarta sobre 4, mais 3, e aí eu vou integrar o x ao quadrado, que vai ficar 2 mais 1 ali, vai ficar um 3 aqui, sobre 3, certo? E aí, gente, eu vou colocar uma constante aqui. Não se preocupem, tá? É como se, né? Eu tô com duas integrais ali, né? Na verdade, é como se eu tivesse uma constante C1 aqui da primeira integração e uma constante C2 da segunda integração. Mas, o que eu vou fazer? Então, vou fazer aqui com mais calma, peraí. Vou até colocar aqui, ó. Vou colocar essa constante C1 da primeira integração, tá? Vou escrever aqui o da segunda. E vou colocar uma C2 da segunda. O que vai acontecer aqui na hora que eu for resumir a minha resposta? Eu vou considerar essa soma de constantes aqui como uma nova constante, tá? Então, uma constante C3, por exemplo. Então, isso vai ficar... Aqui eu não consigo simplificar, né? Mas aqui eu consigo. Ó, esse 3 vai dividir com esse 3, então vai ficar x ao cubo. E aqui, ó, eu vou escrever uma C3. Então, como essa constante é um número real, e ele pode assumir infinitos valores, não precisem ficar se preocupando, né, em colocar constante em cada integral que você vai resolver. Você pode simplesmente colocar na última constante, lá no final, chegou no resultado, adiciona a constante, porque é como se essa última constante que você colocou fosse soma de todas as constantes anteriores, tá? Das integrações, tudo bem? Então, pode colocar uma só no final, tá? Então, eu fiz aqui com mais calma, mas depois vocês podem fazer um pouquinho mais rápido. Tá. O 6.7 é uma daquelas integrais que vocês já viram, tá? Já viram a parte da derivada, tá? Então, quando eu vou integrar 1 sobre 1 mais x ao quadrado, eu vou pensar qual que é a função que quando eu derivo o resultado é isso daí, tá? E a função cuja derivada dá essa função que está aí dentro da integral é a arco tangente de x, ok? Então, aqui, ó, isso daí é a arco tangente de x, e aí a gente coloca a constante da integração, tá bom? Deixa eu só ver se eu coloquei lá embaixo. Deixa eu ver. Não coloquei para não ficar muito longo, acho. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Qualquer coisa, depois vocês me peçam essa daqui, que aí eu faço. Não lembro se eu fiz ela em algum lugar aqui, peraí. Ah, ela tá feita aqui, ela tá feita aqui na hora que eu falei da tabela lá. Beleza, então. Então tá. Então fechou. Falei, parece que eu já vi isso aqui hoje. Tá. Então, olhem só. Isso depois vai ser tabelado, tá? Então, vocês não precisam se preocupar muito. Mas, né, é bom lembrar, se você tiver uma expressão desse tipo aqui, né, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, isso vai dar arco tangente de x, tá? Claro que depois vai ter variações, mas a gente vai depois trabalhar caso a caso, tá bom? Por exemplo, quando esse termo ao quadrado não é exatamente x ao quadrado, a gente vai usar uma mudança de variável e tal, mas isso é mais para frente, tá bom? Agora a gente está vendo só as integrais meio que tabeladas. Tá. 6.8 aqui, ó. Então, ó, se eu tenho, né,
raiz aqui, eu vou pensar isso em termos de expoente para eu poder usar aquela coisa do R mais 1 sobre R mais 1, tá? Então, a gente vai colocar isso aqui assim, ó. X elevado a 2 sobre 5, que é a propriedade de radiciação, tá? Só mudei para expoente. E agora a gente vai integrar mesmo, tá? Então, isso vai ficar 2/5 mais 1, aqui embaixo 2/5 mais 1 e mais uma constante. Então, vamos só melhorar um pouquinho essa notação. Esse 2/5 mais 1 vai ficar 7 sobre 5, né? Porque, na verdade... Peraí, gente. Aqui. Porque, na verdade, eu tenho 2 sobre 5 mais 5 sobre 5, né? Então, isso vai dar 7 sobre 5. E aqui embaixo também vai dar o mesmo número. E aí, eu só melhoro um pouquinho, ó. Dividido por 7 sobre 5, multiplica por 5 sobre 7. Ok? Então, do mesmo jeito, né? Só que apareceu na forma de fração, então, de radiciação, então a gente mudou para expoente para chegar. Ok? Tá. Essa daqui, eu coloquei a justificativa ali embaixo, porque também é uma que vocês viram lá nas derivadas, tá? Mas às vezes não lembro, então eu já coloquei aqui para aproveitar e fazer uma revisãozinha com vocês. Então, quando eu for integrar secante vezes tangente, a função que, quando eu derivo, dá esse resultado, é a função secante de x, tá? Então, isso aqui vai ser secante de x mais c. É só isso, ó. A resposta é uma linha, tá? Mas por que que dá isso, tá? Então, isso vai ser tabelado depois, vocês vão ter uma tabelinha que vai estar lá, integral da secante vezes tangente da secante, mais uma constante. Mas por quê? Né? Então, é que quando a gente deriva a secante, quando vocês viram lá a derivada da secante, como é que derivava a secante? A gente escrevia a secante como 1 sobre cosseno primeiro, e aí derivava usando a regra do quociente, né? Então, talvez, acho que eu já fiz ela aqui hoje, né? Então, derivada do primeiro vezes o segundo menos, né? O primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Então, aí vai dar esse resultado aqui. E aí só separa, né? Esse menos com menos vira positivo, só separa aqui. E isso vai dar, ó, a tangente, que é seno sobre cosseno, vezes a secante, que é 1 sobre cosseno, tá? Então, mas como eu falei para vocês, né? Essa parte da derivada é só para a gente revisar, para a gente saber de onde veio, mas na prática a gente vai usar só o resultado. Tá. Até aí, tudo certo? Vamos? Sim, sim. Obrigada. Vou beber uma aguinha aqui, ó. A gente vai para um exercício que parece ser complicado, mas na verdade é bem simplesinho. Uma das dificuldades do cálculo é não lembrar algumas propriedades das funções mesmo, tá? Então, por exemplo, né, a gente já usou bastante aqui, né, de transformar o radical em expoente para depois usar o método. E esse aqui, ele não é diferente, tá? Esse aqui vai usar uma propriedade dos logaritmos, que é o seguinte: se eu tenho, né, deixa eu colocar com uma outra letra aqui, ó. Se eu tenho isso aqui, ó, log de x elevado a A, isso é A log de x. A potência ali da variável que está no logaritmo, né, vai ser um número, né, ele pode ser colocado ali multiplicando. Então, isso é uma propriedade de logaritmo, tá? Não sei se vocês lembram, mas é uma propriedade que, de vez em quando, aparecem umas integrais que, às vezes, a gente precisa usar isso daí, tá? Então, olhem só. Quando o livro coloca um exemplo, né,
a gente tem que ser um pouco esperto, né? É porque em algum outro exercício ali aquela propriedade vai ser utilizada, né? Então, só para ficar aí essa propriedade para vocês. Então, olhem só. Aqui eu tenho um ln. ln é o log na base e, né? Seria, deixa eu colocar ele aqui. É isso aqui, né? O log na base e, só que a gente fala o logaritmo neperiano, né? Porque ele é especial, ele modela um monte de coisa aí, problemas físicos e tudo mais, então a gente usa, é uma função especial, né? Por isso que a gente chama de ln. Esse ln de x elevado ao quadrado, na verdade, ele pode ser escrito como duas vezes o ln de x. Então, é isso que nós vamos utilizar aqui. Ó, então vai ficar aqui. Integral ln de x, aqui x multiplicando, e aqui eu vou colocar duas vezes o ln de x dx, tá? Por um quadradinho aqui. Ó, ficou isso aqui. Então, quando fica isso aqui, a gente já vai poder dividir, porque eu tenho ln de x em cima e ln de x no numerador e denominador. Então, a gente vai dividir. Então, isso aqui vai ficar integral 1 sobre 2x dx. Aí, tem uma coisa que está acontecendo aqui. Eu tenho uma constante multiplicando. Peraí, deixa eu subir um pouquinho, porque às vezes vocês não estão enxergando, né? Eu tenho 2x aqui, é como se fosse meio que multiplica 1 sobre x. Então, eu tenho uma constante aqui, eu vou tirar ela aqui fora, ó. Meio 1 sobre x dx. E aí, eu vou precisar lembrar, né? Por isso que o cálculo é uma coisa bem... Você tem que estudar bastante, fazer bastante exercício, porque aí você vai ter que ficar recordando essas coisas, né? Lembrar que a integral de 1 sobre x é o ln de x, porque quando eu derivo o ln, vai dar 1 sobre x. Então, isso aqui vai ficar meio ln de x, e aí eu coloco a constante na integral indefinida. Tudo bem? Tá. Então, beleza. Vamos passar. 6.11. Essa daqui, ela vai usar algumas relações para resolver, tá? Normalmente, o que eu faço? Assim, quando tem umas integrais que usam várias relações trigonométricas, muita coisa, às vezes se eu for cobrar alguma coisa disso em prova, eu coloco umas, né, digamos assim, umas dicas. Use tal identidade trigonométrica, use tal coisa, use não sei o quê. Porque é muito difícil a gente olhar para uma integral e saber todos, né, todos os argumentos que a gente tem que usar para resolver, tá? Mas, quanto mais exercícios vocês fizerem, mais argumentos vocês vão ter, né, na memória ali para poder utilizar para resolver. Então, por isso que é importante praticar, tá? Então, essa é uma integral que usa esses vários argumentos. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, que a gente vai usar para resolver é essa relação aqui, ó. É uma relação, uma identidade trigonométrica, tá? Que a cossecante ao quadrado é 1 mais cotangente ao quadrado, tá? Então, a gente vai usar isso aqui, tá? E depois a gente vai usar a segunda. Então, eu vou primeiro colocar essa primeira identidade para ser utilizada, tá? Vou fazer ela aqui embaixo, porque aí eu vou usar as relações aqui, porque ali em cima não vai caber. Ó, integral da tangente de x vezes a cossecante quadrado de x dx é igual. Então, aqui eu vou usar a primeira relação. Então, eu vou copiar a tangente. E aí, no lugar da cossecante, eu vou colocar 1 mais cotangente ao quadrado de x. Ok? Então, eu vou ter que lembrar que o que é a cotangente? É 1 sobre a tangente. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho uma tangente ao quadrado aqui, tá vendo? Tenho tangente, tenho cotangente, então eu vou usar a relação aqui da tangente, porque de repente eu consigo simplificar alguma coisa. Então, isso vai ficar igual a integral da tangente ao quadrado de x
que multiplica 1 mais 1 sobre tangente ao quadrado de x dx. Certo? Ó, então, o que eu fiz aqui? Ó? Deixa eu só arrumar esse parênteses aqui. Essa letra tá bem estranha, tá? Mas eu já comprei uma ponta com minha canetinha nova, então logo, logo vai melhorar, tá? Por isso que de vez em quando tá saindo umas coisas meio malucas aqui. Minha canetinha tá estragada. Ó, aí, aqui, qual expressão que eu vou ficar aqui, ó? Eu vou ficar com tangente ao quadrado de x, que multiplica 1, então vai ficar só a tangente, mas aqui eu vou ter tangente vezes 1 sobre tangente ao quadrado, então aqui vai ficar 1. Ó, veja que essa tangente aqui, ó, ela vai ficar aqui em cima multiplicando, e aí vai dividir com a tangente ao quadrado que está embaixo, tá? Então vai ficar isso aqui, ó, dx, tá? Então eu só multipliquei a tangente, apliquei a distributiva aqui, tá? Só isso. Tá, e aí, aqui aparece uma outra identidade para eu utilizar, que é essa segunda aqui, ó. 1 mais tangente ao quadrado é a secante ao quadrado. Então, aí eu vou ficar com integral da secante ao quadrado de x. E essa daqui é tabelada, tá? Eu coloquei ele em cima como se fosse a 3, mas na verdade ela é só a derivada da função, só estou indicando a derivada. Então, a integral da secante ao quadrado é a tangente. Ó, essa daqui é tabelada, essa daqui vocês vão ter, ó, isso daqui numa tabela. Integral da secante ao quadrado é a tangente mais c, tá? Então, por que a tangente, né? Então, aqui foi só o porquê, ó, nessa 3, ó, porque a derivada da secante ao quadrado de x é a tangente, tá? Se vocês forem olhar lá, a derivada da secante ao quadrado, ela é resolvida assim, coloca 1 sobre cosseno ao quadrado e resolve usando, tá, a regra do quociente, tá? E aí sai, tá? No final chega na tangente, tá bom? Então, essa daqui é uma integral que usa essas duas relações trigonométricas para resolver, certo? Então, se cair alguma coisa disso em prova, geralmente eu indico as relações, tá? Ou eu coloco exercícios que dá mais para você resolver sem tantas identidades trigonométricas, tá? Mas é importante vocês verem para vocês saberem lidar com essas situações. Tá, esse foi o 6.11. Aí, eles estão todos aqui, ó. Tá tudo resolvidinho aqui. A professora digitou tudo, professora Jocelane, tá? Tá tudo bem feitinho aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos pro 6.12. Ele tá, o 6.12 tá aqui, mas a gente vai fazer ele aqui agora. Isso. Uhum. Ó, vocês podem olhar, né? Ele vai estar todo desenhadinho aqui, tá? Não vai estar nada... vocês não vão precisar depois, né, ficar vendo para copiar. Na própria apostila vai estar a resolução, tá bom? Então, vamos lá para esse próximo. Deixa eu só tomar um pouquinho d'água. Tá quase acabando, tá, gente? Tem mais algumas coisinhas para falar, mas acho que nós vamos terminar tudo aí dentro do horário. Então, vamos lá. Ó, essa integral aqui, eu tenho constante multiplicando, né? Tenho um seno sobre cosseno ao quadrado, então eu vou trabalhar ela com calma aqui com os termos, tá? Vocês podem resolver de forma separada, por exemplo, vocês podem resolver só o 2 vezes e elevado a x, depois só o menos seno x sobre cosseno ao quadrado, depois só o menos 2 sobre x, tá? Então, fica a critério de vocês. Eu acho melhor trabalhar com ele já com integral, com integrando já tudo junto, tá? Mas se vocês quiserem também trabalhar de forma separada, também dá. Então, vamos lá, ó. Bom, essa parte aqui, ó, vai ser bem tranquila de resolver, porque eu tenho esse 2 vezes e elevado a x, então eu já sei que eu posso tirar o 2 aqui. Eu posso integrar o e elevado a x, que
é o próprio e elevado a x, porque a derivada de e elevado a x é ela mesma. Então, é uma função que, como a derivada da função é igual à própria função, a integral aqui também vai ser a mesma, né? E aí, aqui, ó, essa expressão, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa constante aqui fora, tá? Mas ela também poderia entrar ali. Isso vai ficar integral de seno x, cosseno x, e aqui eu vou colocar vezes 1 sobre cosseno, porque vocês podem ver que eu tenho um cosseno ao quadrado, tá? Então, só vou separar aqui. E essa parte aqui, ó, menos 2 fica aqui fora, e fica uma integral de 1 sobre x, que aí é o ln de x, tá? Depois, no final, eu acrescento a constante, tá? Porque vai ser uma constante que é soma de todas as primitivas aqui, tá certo? E aqui, ó, eu tenho assim, aqui eu vou manter, seno sobre cosseno é a tangente, e 1 sobre cosseno é a secante de x dx. E aqui eu só vou copiar. E essa integral aqui, ela é tabelada, tá? A integral da tangente vezes a secante é... Deixa eu olhar aqui, só para não falar errado para vocês, mas acho que é cossecante. Não, é secante, tá? Vai estar aqui, ó. Ó, essa integral aqui é a secante de x. Então, ó, toda essa parte aqui dá isso aqui, tá? Então, só vou manter esses dois aqui e eu acrescento uma constante aqui no final. E essa constante é a soma, né, dos três integrandos ali, tá? Só que aí não precisa ficar carregando C1, C2, C3, não, é uma constante, coloco uma constante só, tudo bem? Essa daqui, ela vai estar tabelada. Então, quando vocês começarem a usar a tabela, né, quando a gente, por exemplo, a gente começa a ver os métodos de integração, aí vocês vão ter a tabela ali para ajudar a auxiliar vocês nas resoluções. Vai estar lá, integral da secante vezes a tangente, normalmente a secante aparece na frente, secante vezes a tangente é a secante, tá bom? Então, isso aí vai estar lá tabelado. Então, de novo, por quê, né? Porque a derivada da secante é a secante vezes a tangente, tá certo? Então, ó, esse aqui é esse exemplo 6.12, ó, que ele tá resolvido aqui, tá bom? E aí, a gente vai pro 6.13, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Vocês têm alguma dúvida, gente? Querem perguntar alguma coisa? Eu não sei se eu tô muito rápida, se eu não tô. Não, tá tranquilo pra mim, prof. Então tá bom. A prof tava falando do elevar no x, ele tá lembrando uma piadinha. Agora eu posso contar, prof? Pode contar, fica à vontade. Ó, tinha uma festa de funções, certo? Ah. E daí o e na x não foi convidado. Por quê? Ai, meu Deus, eu sou péssima com piadas, Lucas. Você vai ter que falar. Porque ele não se integra, prof. Ah, muito bom. Ele, na verdade, ele é a melhor função, né? Porque dá tudo na mesma, né? Tá tudo na mesma. Ele não atrapalha a nossa vida, né, Lucas? Não. Então, tá. Beleza, 6.13. Deixa eu só ver aqui. Como estou. Deixa eu ver quantos exemplinhos faltam. Opa, passei aqui a apostila, peraí, rapidinho. Vou aqui. Aqui, já fizemos esses. Ah, falta meia folhinha, então tô tranquilo. Tá. Eu imagino que vocês já estão cansados, mas aguentem aí que não falta muito, tá? Bom, vamos lá para esse 6.13 aqui, ó. A gente tem secante ao quadrado de x sobre a
cossecante. Então, esse aqui, a gente só vai abrir as funções, tá? E depois usar uma integral que é tabelada, tá? O que eu quero dizer com abrir as funções, né? Por exemplo, a cossecante é 1 sobre seno, certo? Então, aqui eu tenho 1 sobre a cossecante. Então, vai ficar 1 sobre seno. Ó, tá vendo que a cossecante está aqui embaixo? Então, aqui eu coloquei a definição dela, tá? 1 sobre seno. E aí, eu penso lá na secante ao quadrado que está aqui no numerador. A secante ao quadrado, agora ela está no numerador, tá? É 1 sobre cosseno ao quadrado. Ok? Então, aqui eu só coloquei as definições dessas funções, tá? A cossecante, como ela estava no denominador, ela ficou aqui embaixo, ó, a cossecante, né? E a secante ao quadrado, a própria definição dela está aqui, ó. Secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Agora eu só vou arrumar isso. Então, na primeira fração, eu tenho 1 sobre esse 1 sobre seno. Então, se eu pensar no inverso, né, eu tenho 1 dividido por 1 sobre seno, então, na verdade, eu vou ter seno, né, ó. 1 que multiplica o inverso, então vai ficar 1 que multiplica seno de x sobre 1, né? Então, vai dar o próprio seno x, tá? Então, eu vou ficar aqui com o seno x, isso, deixa eu ver aqui. É isso, é isso, tá? O seno x sobre cosseno x dx. E agora, eu caio numa coisa parecida do exemplo anterior, ó. Eu só vou separar essa daqui, esse produto, ó, em seno x sobre cosseno x, que multiplica 1 sobre cosseno. Cai exatamente no exemplo anterior, porque, ó, aqui, ó, seno sobre cosseno, eu vou ter a tangente, e aqui 1 sobre cosseno secante. Então, essa integral, né, de tangente vezes a secante vai dar a secante, que é tabelado, tá? Então, essa parte aqui do final, vocês vão ter como tabela. Opa, aqui não tem mais integral, ó. Aqui já tô resolvendo. Deixa eu colocar aqui nesse canto aqui, ó. Aqui é secante x mais uma constante, tá? Então, aqui eu coloquei a definição da cossecante, ó. Definição da cossecante. Aqui a definição da secante ao quadrado, certo? Aí eu só organizei os termos e depois eu separei o cosseno ao quadrado aqui para já obter a tangente vezes a secante. Porque aí é uma integral tabelada, eu sei que dá a secante de x, tá certo? Tá, vejam aí se vocês têm dúvida. Ah, aqui embaixo, ó, deixa eu só colocar isso aqui antes de vocês perguntarem. Aqui embaixo eu coloquei uma explicação ali das derivadas, por que a integral da tangente vezes a secante é a secante. É porque, né, essa derivada da secante, e aí como resolve, tá bom? Que dá isso daí, certo? Tá, querem perguntar? Não vou passar aqui, vou esperar um pouquinho. Não, professora, tudo certinho. É bom que agora dá para ver o que eu errei no período passado. Ah, que bom. E aí já tá reconhecendo. Sim. Então tá bom. Tá, então agora, ó, a gente já fez esse aqui. Esse exemplo 7, tá? E o exemplo 8, eu acho que, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eu não sei se eles são tão interessantes assim. Deixa eu ver. Ah, tem um cosseno de 2x aqui, vamos fazer ele rapidinho. Tem uma coisa diferente aqui que eu não comentei ainda hoje. Então, vamos lá, ó. Determine f de x tal que a integral dessa f de x seja esse resultado aqui, ó. Então, ele quer saber a f
já nos dando qual é a primitiva. Qual que é o resultado dessa integral? Ó, tem a primitiva aqui e mais a constante. Então, ele já está dando o resultado da integral. Então, como que eu vou descobrir quem que é a função que está dentro do integrando? Se ele já me deu o resultado, eu sei que o resultado da integral é a função que na hora que eu derivar, vai me dar a f de x, que está lá dentro da integral. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar derivar esse resultado, tá? Então, é só isso que foi feito. Então, é interessante vocês verem essa derivada aí, porque ela tem um negocinho diferente. Ó, então vamos lá. Se essa daqui, ó, é a primitiva, né? Então, basta derivar a primitiva, ó. Basta derivar a primitiva que a gente vai encontrar a f, tá bom? Então, como que eu derivo a primitiva? Então, eu vou derivar esse x ao quadrado. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Ó, vou colocar aqui. Pensando que eu vou derivar x ao quadrado mais cosseno de 2x sobre 2 mais a constante, tá? Então, eu vou derivar o x ao quadrado, vou colocar um linha aqui de derivada. Vou derivar o x ao quadrado, né? Que vai ficar 2x. Lembrando que, como é que eu faço a derivada? Eu tombo e eu subtraio o expoente. Então, eu tombei e ficou 2 menos 1, ficou 1, né? Mas, aqui eu tenho um meio que eu vou deixar ele multiplicando, ó. Esse meio aqui, eu vou deixar ele aqui fora multiplicando. E aí, eu tenho a derivada de cosseno de 2x, por isso que eu achei interessante fazer. Por quê? Cosseno de 2x é uma função composta. Eu tenho a função cosseno e eu tenho a função 2x. Como é que eu faço a derivada de funções compostas? Eu derivo a função de fora vezes a derivada da função de dentro. Então, é assim, ó. Lembrando uma formulinha lá da derivada, né, ó. Se eu for derivar uma f de g de x, né? Eu derivo a f, eu escrevo a g de x e eu faço vezes a derivada da função de dentro. Então, no nosso caso aqui, como é que fica isso, né? Deixa eu... A gente precisava de mais espaço aqui. Ó, como é que fica? Fica a derivada do cosseno de 2x primeiro, que vai ser menos seno de 2x. É como se eu estivesse fazendo a derivada da f, a função de fora. Só que agora eu tenho que fazer vezes a derivada da minha função de dentro, que é o 2x. Então, vezes a derivada de 2x. Quanto é a derivada de 2x? O 2. Então, vai ter um 2 multiplicando aqui fora, que seria a derivada de 2x. E derivada da constante é 0. Então, isso vai ficar assim, vai ficar 2x mais meio que multiplica 2, vai ficar 1, né? Vezes o menos seno. Então, vai ficar menos seno de 2x. Essa daqui é a primitiva. É a primitiva não, perdão. É o integrando. Porque quando eu coloco ele lá dentro da integral, tá? E aí eu integro isso, vai me dar o x ao quadrado mais cosseno de 2x sobre 2. Tá certo? Então, eu só fiz por conta dessa composição ali, tá? Deu para entender ou ficou muito apertado aqui? Querem que eu faça mais para baixo? Me falem aí. Pode repetir a pergunta, professora? Deu para vocês entenderem por que que a f de x é isso? Sim, 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 sim. Deu? Tá. Então, beleza. Deixa eu olhar aqui o exemplo 8. Tá. O exemplo 8, ele é um pouquinho diferente porque ele traz uma condição a mais. Então, ele fala assim, ó. Deixa eu apagar aqui, não precisem se preocupar, porque tem a resolução feita lá em cima, tá? Tem a resolução feita, então fiquem tranquilos. Ó, encontre uma primitiva da função g que se anule no ponto x igual a 2. Então, quando ele fala isso daqui, ó, que se anule no x igual a 2, é uma condição a mais do que só encontrar uma função com a primitiva,
tá? Já já a gente vai dar um nome aí para essa condição, e tem um nome especial que vocês vão estudar muito em equações diferenciais, tá? Ordinárias. São problemas que ele tem, não tem só o fato de encontrar uma função que é a solução, ele também vai dar um ponto da função. E aí é como se fosse, né, o nome disso é uma condição inicial, porque aí a gente restringe as infinitas soluções que a gente tem para apenas uma, porque aí eu quero uma função que se anule naquele ponto. Então, aí é uma função única, não vai ser um conjunto, né, uma família de funções que satisfaz isso, tá? Mas primeiro, vamos pensar lá na primitiva, ó. Estamos buscando a primitiva dessa de f de x, ou seja, né, deixa eu mudar aqui, ou seja, a f maiúsculo de x, né, que eu estou buscando a primitiva. Então, a minha primitiva vai ser integral dessa função, né? Porque se eu quero achar a primitiva de 1 sobre x ao quadrado mais 1, então eu estou querendo achar a integral, né? Então, aí eu coloquei a integral aqui, né? E aí, como que a gente vai resolver, ó? O x elevado ao quadrado aqui embaixo, na verdade, ele é x elevado a menos 2, né, ó? É como se fosse isso aqui, né? Mais 1. Estou integrando isso aqui, certo? Então, quando eu integro x elevado a menos 2, né? Isso vai ficar o menos 2 mais 1. E aqui embaixo também, né? Menos 2 mais 1. E quando eu integro 1, quem que é a integral de 1? De uma constante, né? Que a gente já viu lá no comecinho da tabela lá. É o x, né? Porque quando eu derivo x, a derivada de x é 1. Então, a gente vai ter isso aqui mais uma constante. Então, a gente só arruma isso daí, ó. Então, vai ficar assim, ó. X elevado a menos 1 aqui e menos 1 aqui embaixo. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. Um menos aqui na frente, mais x mais c. E aí, a gente só vai colocar esse expoente aqui embaixo, ó. Vai ficar assim. Menos 1 sobre x mais c. Essa daqui é o resultado da integral. Só que aí ele fala assim, ó, encontre uma primitiva da função que se anule no ponto x igual a 2. Então, o que significa? Essa daqui, a nossa f, mas eu quero que essa função se anule no ponto x igual a 2. Então, quando x for 2, eu quero que a função se anule. Então, quando x for 2, então eu vou colocar o 2 ali no lugar do x, ó. Quando x for 2, eu quero que a função se anule. É isso, tá? Então, aí eu vou determinar quem que é a constante específica que quando x é igual a 2, a minha primitiva se anule, tá? Minha primitiva vai dar 0. Então, aí eu vou fazer aqui, ó, aqui vai ficar 4 sobre 2, né, com menos 1. Então, vai ficar 3 sobre 2 positivo. 3 sobre 2 mais c é igual a 0. Então, minha constante é menos 3 sobre 2, ok? Então, a única função que vai satisfazer isso daqui vai ser a f de x igual a menos 1 sobre x mais x, menos o 3 sobre 2, que é a constante, ó. Então, antes era uma família de soluções, tá? Quando eu coloco uma condição inicial, que seria assim, f de 2 é igual a 0, né? Para x igual a 2, a f é 0, né? É a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. F de 2 é 0. Essa daqui é a condição inicial. Quando eu coloco essa condição inicial, aí eu tenho uma resposta única. Aí só existe uma função e não infinitas, que é essa daqui, tá? Então, primeiro a gente achou a primitiva, né, que resolvendo a integral da função que foi dada, e aí depois a gente usa a condição inicial para determinar a constante. Então, isso é muito utilizado lá nos exercícios de equações diferenciais, né, porque a gente, quando vai resolver um exercício, um problema aplicado, a gente tem essas condições iniciais para encontrar uma única solução ali para o problema, tá bom? Já tem
uma lista aqui de exercícios, tá? Para vocês olharem. Eu acabei me empolgando aqui, passando 2 minutos da aula aqui, tá? Mas eu vou tentar não fazer isso da próxima vez. Tem os exercícios para vocês praticarem. Eu peço que vocês já comecem, já deem uma olhada. Eu sei que, né, que a nossa próxima aula já é quinta-feira. Então, deem uma olhada nos exercícios, tentem fazer. Qualquer coisa podem me perguntar, tá bom?